Sábado, 13 de maio de 2023, véspera do Dia das Mães. E nada mais justo nessa data do que falar sobre a grande mãe do batuque afro-gaúcho. Como já foi dito aqui em outros vídeos, a estruturação ou a reestruturação do batuque aqui no estado deu-se no início do século XIX. E uma das primeiras mães de santo que se tem documentada através do trabalho de pesquisa dos historiadores e pesquisadores sobre esse período da história do batuque é Mãe Celestrina de Oxundocô. Uma mulher negra, guerreira, quitandeira da volta do mercado público de Porto Alegre, pioneira e, com toda certeza, podemos garantir que uma visionária, que tinha a sua visão e seu pensamento mais de um século à frente do seu tempo. E vocês já vão entender o porquê que eu digo isso. Meus irmãos, eu sou o Pai Kleber de Ogum, e se você gosta desse tipo de conteúdo, está gostando desse projeto, curta, comente, compartilhe e nos ajude a levar esse vídeo ao maior número de pessoas possíveis. Também, meu irmão, se for da sua vontade, eu lhe convido a curtir as páginas do Heranças Afro no Insta, no Face e no YouTube. Recadinho dado, pedido feito. Roda a vinheta. Celestrina Rodrigues nasceu em Porto Alegre no ano de 1821. Filha de pais africanos natos trazidos para cá, sequestrados e escravizados, teve a sua primeira feitura dentro da religião, feita também por africanos natos. Logo após, por motivos por ora ainda desconhecidos dos historiadores, ela teria migrado para outra tradição e teria sido feita, segundo a oralidade, por um sacerdote chamado Cubijobá, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Mas quem é esse Cubijobá? Pois é, vamos lá. Segundo a oralidade, teria sido um africano que chegou ao Brasil como escravizado no estado de Pernambuco e, em um dado momento da vida, teria sido vendido e trazido aqui para o Rio Grande do Sul. Conta-se que na época em que ele aprontou Mãe Celestrina, ele tinha o ofício de carroceiro e residia próximo à casa de Mãe Celestrina. Ainda segundo a oralidade, foi ele o responsável, um dos responsáveis, mais para frente na história do batuque, por introduzir a balança feita com 32 pessoas dentro do ritual. Prática essa oriunda do Xangô de Pernambuco. É importante destacar que essa obrigação de Mãe Celestrina, assim como as outras feitas nessa mesma época, destacam-se, pois são obrigações que marcam a transição e a reformulação do batuque gaúcho. Essas obrigações são tidas como as pioneiras, já que elas são as primeiras que foram feitas dentro e de acordo com os recursos, com o clima, com os meios, com a flora e com a fauna aqui do estado do Rio Grande do Sul. Uma ressalva aqui a ser destacada é que Mãe Celestrina viveu, trabalhou uma vida toda na religião, morreu dentro da religião, sem ter os seus orixás todos santos. Acreditem, senhores, esse era o costume da época e até pouco tempo atrás ainda era assim. Antes do batuque moderno inventar que para ser pronto tem que ter tudo. Essa é a prática. E temos vários exemplos vivos que comprovam isso. Mãe Celestrina, em alguns casos, é confundida com Mãe Celestina. Um fato esse associado à corruptela linguística da época, né? Ela morava na rua Taquari, número 192, na atual rua Princesa Isabel, no bairro Santana, onde na época era um reduto, um gueto,
de ex-escravos na cidade de Porto Alegre. Uma peculiaridade importante a ser destacada aqui é sobre uma suposta foto, um retrato, que circula entre alguns que dizem e pensam ser a foto de Mãe Joaquina de Oxum, enquanto que, na verdade, foi descoberto mais recentemente pelo professor especialista em História e Babalorixá, Denis Jodé, que essa foto, na verdade, retrata Mãe Celestrina e não Mãe Joaquina, como pensam alguns enganosamente. Eu abro aqui um parênteses para destacar uma peculiaridade muito importante e algo que é importante saber e destacar. Essa foto, cuja eu falei, ela pertence ao acervo pessoal da família dos descendentes de pai Hugo de Iemanjá, e ela está catalogada junto a esse acervo. Junto a esse acervo também está a obrigação de Xangô a Ganju do povo, e essas obrigações estão na casa de Mãe Bete de Obocum. Mãe Bete tem a sua casa na rua Jardim das Estrelas, número 385, no bairro Campo Novo, em Porto Alegre. Esse orixá, Pai Xangô Aganju do povo, ele conta com mais ou menos 120 anos de feitura, dentro da mesma tradição, da mesma família de Ijexá. Segundo a oralidade de alguns, o tempo de assentamento desse orixá é muito maior. Alguns dizem que esse orixá ultrapassa os 150 anos de existência e feitura na mesma gamela. Uma joia, né, do nosso batuque. Voltando então para a Mãe Celestrina. Vamos lá. Podemos dizer que Mãe Celestrina foi uma das mães de santos pioneiras ao criar o intercâmbio entre as casas, entre as nações e entre os pais de santo. Sendo que se sabe que ela criou uma rede de aproximação e amizade, unindo casas e sacerdotes de nações diferentes. Podemos citar entre esses aqui, que ela juntou, podemos citar Mãe Joaquina de Oxundocô, Mãe de Olinda de Xangô, e além, é claro, do próprio príncipe custódio. Tudo isso segundo a oralidade, fique bem claro. Podemos dizer, sem medo de errar, que Mãe Celestrina, mesmo tendo sido iniciada em outra nação, que provavelmente tenha sido Oió, segundo a oralidade também. Ela foi uma das pioneiras na perpetuação e na formatação da nação de Ijexá. E hoje todos sabemos, ou todos deveríamos saber, que é o Ijexá que serviu de lastro e de base para a formatação e a estruturação de todas as demais nações do Batuque Gaúcho. Prova disso, meus irmãos, são as rezas que nós rezamos, os orixás que nós cultuamos, a ordem ritualística como um todo, é o embrião que dá sustentação ao batuque, é oriundo do próprio Ijexá. E isso, meus irmãos, não sou eu que digo, é a própria oralidade e os próprios historiadores afirmam. Se tem algo que ninguém contesta, é a importância do Ijexá para todas as demais nações do nosso batuque e para a própria formatação do batuque como ele é. Então, meus irmãos, podemos dizer sem medo de errar que Mãe Celestrina é a grande mãe do batuque gaúcho. E isso quase ninguém contesta. Pois foi ela, uma das sacerdotisas, à frente, que ajudaram nessa formatação, lá nos primórdios do batuque. E é essa formatação que permite que o batuque seja batuque e seja único. É importante destacar aqui também que quando Mãe Celestrina aprontou o seu filho de santo, pai Hugo de Iemanjá, homem branco, em 1919, ela já contava com 99 anos de idade. E acreditem os senhores, apesar da idade super avançada, ela era ativa, enérgica, disciplinadora e nada mesmo, escapava ao seu olhar sempre atento a tudo e a todos.
Com essa obrigação de pai Hugo, ele se tornou um dos primeiros homens brancos a se aprontarem dentro do batuque e também, em consequência, logo disso, ele também foi um dos primeiros homens não negros a se ocuparem com o orixá dentro do batuque. O que, segundo a oralidade, foi um marco na história do batuque e acabou sendo o percussor da miscigenação de raças entre os batuqueiros. Hoje sabemos que alguns irmãos criticam e chamam a atenção sobre esse embranquecimento do batuque. Porém, como podem os senhores perceber e puderam ver pelo que eu acabei de relatar e pelos documentos catalogados pelos historiadores e pesquisadores, isso não começou agora. Isso vem desde o século passado e foi inicialmente feito pelos grandes baluartes do batuque. Negar ou condenar esse, abre aspas, embranquecimento do batuque, fecha aspas, é renegar os nossos ancestrais. E é importante aqui ressaltar que o batuque não segrega ninguém, nem pela cor da pele, nem pela sexualidade e muito menos pela condição financeira. Mãe Celestrina de Oxum faleceu em sua residência na cidade de Porto Alegre em 1929, aos 109 anos de idade. Com o seu falecimento, após o tempo de preceitos e de luto, que duraram quase 2 anos, seu filho, pai Hugo de Iemanjá, foi o responsável pela expansão do axé e foi ele, um dos responsáveis que levaram o Ijexá para os mais diversos cantos do estado, do país, da Argentina e do Uruguai. Entre os descendentes de mãe Celestrina, se destacam e podemos destacar pai João Vita de Xangô, pai Ayrton Paixão de Xangô, mãe Glorinha de Ossanha, pai Lelo de Xangô, mãe Chiquinha de Oxalá, mãe Jovita de Xangô, mãe de santo de mãe Miguela de Bará, que recentemente, infelizmente, nos deixou. E essa história de hoje se torna mais linda, porque ela começa com uma grande mãe do batuque, mãe Celestrina de Oxum, e termina com outra grande dama e mãe do batuque, que o batuque ainda chora a sua despedida, a saudosa mãe Miguela de Bará. Meus irmãos, o nosso batuque é cheio de belas e lindas histórias. E essa que eu acabei de contar para vocês agora foi uma pequena fração da história daquela que podemos considerar a grande mãe do batuque afro-gaúcho. Esse é o nosso batuque. E esses são os primeiros batuqueiros, os nossos eternos baluartes. Meus irmãos, esse é um projeto semanal, fruto de uma parceria do Heranças Afro com os historiadores Giovanni Scherer, Vinícius Pereira de Oliveira, o Omorixá Vinícius de Aganju, e com o professor especialista em História e Babalorixá, Denis Jodé. E nós, aqui do Heranças, ainda contamos com a colaboração, com a revisão de texto e conteúdo do Babalorixá Mozart de Iemanjá, nosso consultor teológico sobre o batuque tradicional. Lembrando e jamais esquecendo, meus irmãos, que o saber não ocupa espaço, compartilhe esse vídeo, chama todo mundo e vem para o Heranças.